Meu nome é Sofia Almeida. Tenho 34 anos e durante muitos anos acreditei que o amor da minha família era algo que eu precisava conquistar. Eu pensava que se eu fosse a filha perfeita, se eu ajudasse quando precisassem, se eu nunca reclamasse e sempre colocasse os outros em primeiro lugar, um dia eles finalmente perceberiam o meu valor. Mas tudo mudou no dia em que descobri o que minha própria família fez com a herança que meu avô deixou para mim. Meu avô, Antônio Almeida, era o homem que mais acreditava em mim. Enquanto todos na família viam meu irmão mais velho, Lucas, como o filho perfeito, meu avô era a única pessoa que enxergava quem eu realmente era. Ele dizia que eu tinha um coração forte e uma determinação que ninguém poderia tirar de mim. Quando eu tinha 28 anos, meu avô faleceu em nossa pequena cidade de Campinas, São Paulo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu perdi não apenas um avô, mas a única pessoa que sempre me fazia sentir especial. Algumas semanas depois do funeral, a família se reuniu no escritório do advogado para a leitura do testamento. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Minha mãe estava sentada ao lado de Lucas, sorrindo como se já soubesse exatamente o que iria acontecer. O advogado abriu os documentos e disse algo que mudou o clima da sala. Seu avô deixou uma herança de $100 mil para Sofia. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Eu fiquei em silêncio, segurando as lágrimas. Não era apenas pelo dinheiro. Era porque naquele momento eu senti que meu avô tinha deixado uma última mensagem para mim. Era como se ele estivesse dizendo: eu acredito em você, mesmo quando ninguém mais acredita. Mas a reação da minha família foi completamente diferente. Minha mãe olhou para mim e disse que aquilo não fazia sentido. Ela afirmou que Lucas precisava mais daquele dinheiro porque ele tinha planos maiores, um negócio para construir e uma família para sustentar. Meu pai apenas ficou calado, como sempre fazia quando alguém precisava defender meu irmão. E então veio a frase que eu nunca esqueci. Você sempre foi mais independente. Sofia, Lucas precisa dessa oportunidade mais do que você. Naquele momento, percebi que eles não estavam felizes por mim. Eles não estavam pensando no último desejo do meu avô. Eles estavam apenas tentando encontrar uma maneira de tirar aquilo de mim. Eu ainda não sabia. Mas aquela decisão da minha família iria mudar completamente o rumo da minha vida. Nos dias seguintes à leitura do testamento, minha família começou uma campanha, silenciosa para me convencer de que entregar a herança para Lucas era a coisa certa a fazer. Minha mãe ligava todos os dias. No começo, ela falava com uma voz doce, tentando parecer preocupada comigo. Sofia, você sabe que dinheiro nunca foi o mais importante. Para nós, o que importa é a família. Eu conhecia aquela frase. Ela sempre aparecia quando alguém queria que eu abrisse mão de algo. Eu perguntei a ela uma vez: se o dinheiro não é importante, por que vocês estão tentando decidir o que eu devo fazer com ele? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mudou o tom. Disse que eu estava sendo egoísta, que meu irmão tinha uma oportunidade única de abrir uma empresa de turismo em Florianópolis e que aquela herança poderia mudar o futuro dele. Mas ninguém perguntava sobre os meus planos. Ninguém queria saber o que eu sonhava fazer. Para eles, Lucas sempre foi o filho que merecia mais. Desde criança, eu via isso acontecer. Quando ele tirava uma nota boa na escola, toda a família comemorava durante semanas. Quando eu ganhava algum prêmio, diziam apenas que eu tinha sorte. Quando Lucas decidiu abandonar a faculdade para tentar abrir um negócio, meus pais chamaram de coragem. Quando eu deixei meus próprios sonhos de lado para trabalhar e ajudar nas despesas da casa, chamaram de obrigação. A diferença era simples. Tudo que Lucas fazia era visto como uma grande promessa. Tudo que eu fazia era apenas esperado. Mesmo assim, uma parte de mim ainda queria acreditar que dessa vez seria diferente. Eu queria acreditar que o último desejo do meu avô seria respeitado, mas então descobri algo que destruiu completamente essa esperança. Uma tarde, ouvi minha mãe conversando com meu pai na cozinha. Eu tinha ido visitá-los em São Paulo, e eles não perceberam que eu estava perto. Minha mãe disse: ela não precisa desse dinheiro. Sofia sempre consegue se virar. Lucas é quem precisa ser ajudado. Meu pai respondeu: ela vai entender. Ela sempre entende. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Ela sempre entende. Naquele momento percebi que minha bondade tinha se transformado em uma permissão para eles fazerem o que queriam comigo. Eu não era vista como uma filha que eles queriam proteger. Eu era vista como a pessoa que sempre abriria mão de tudo. Algumas semanas depois, eles conseguiram convencer toda a família de que Lucas deveria receber a maior parte da herança. Disseram que era uma decisão familiar e que eu deveria pensar no futuro do meu irmão. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Meu avô não tinha deixado apenas dinheiro. Ele tinha deixado uma carta para mim, que o advogado entregaria somente quando eu tomasse uma decisão sobre a herança.
Eu ainda não tinha aberto aquela carta, mas algo dentro de mim dizia que meu avô sabia exatamente o que minha família tentaria fazer. E talvez ele tivesse deixado uma última proteção para mim. Na semana seguinte, eu finalmente decidi abrir a carta que meu avô havia deixado para mim. Eu estava sozinha no meu apartamento em Campinas, sentada na mesa onde costumava tomar café todas as manhãs. Minhas mãos tremiam um pouco, não por causa do dinheiro, mas porque eu sentia que aquelas palavras seriam a última conversa que eu teria com o homem que mais acreditou em mim. Abri o envelope devagar. A primeira frase me fez parar. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, significa que chegou o momento em que você precisará escolher entre a aprovação dos outros e o respeito por si mesma. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Meu avô conhecia minha família. Ele conhecia Lucas. E, principalmente, ele conhecia meu coração. Na carta, ele explicou que deixou a herança para mim porque acompanhou minha vida de perto. Ele sabia das vezes em que eu trabalhei até tarde, das vezes em que ajudei meus pais, mesmo quando ninguém me agradecia, e de todas as vezes em que coloquei as necessidades dos outros antes das minhas. Ele escreveu que aquele dinheiro não era apenas uma herança financeira. Era uma oportunidade para eu construir algo meu. Não deixe que ninguém transforme sua generosidade em uma obrigação, dizia uma das partes da carta. Eu li aquela frase várias vezes. Pela primeira vez em muito tempo, eu percebi que talvez meu avô não estivesse apenas me deixando dinheiro. Ele estava me deixando coragem. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão. Eu não iria entregar a herança para Lucas. Não porque eu não amava meu irmão, mas porque eu finalmente entendi que amar alguém não significa permitir que essa pessoa destrua seus próprios sonhos. Quando contei à minha família que manteria a herança, a reação foi exatamente como eu imaginava. Minha mãe ficou furiosa. Ela disse que eu tinha mudado, que eu estava deixando o dinheiro subir à minha cabeça. Meu irmão foi ainda mais direto. Ele disse que meu avô provavelmente teria preferido que o dinheiro fosse usado para alguém com mais potencial. Aquela frase doeu, mas também me libertou, porque naquele momento eu percebi que eles nunca estiveram preocupados com o meu futuro. Eles estavam preocupados com o que poderiam ganhar através de mim. Nos meses seguintes, comecei a usar a herança de uma maneira que honrasse meu avô. Investi em uma pequena empresa de consultoria em tecnologia no Rio de Janeiro. Não foi fácil. Eu precisei aprender, errar e começar novamente várias vezes. Mas cada conquista tinha um significado especial. Pela primeira vez eu estava construindo algo que era meu. Enquanto isso, Lucas enfrentava problemas com o negócio que minha família tanto acreditava. Ele gastou grande parte do dinheiro rapidamente, comprando coisas para mostrar sucesso. Antes mesmo de ter uma empresa realmente funcionando, meus pais continuavam defendendo ele. Diziam que era apenas uma fase, mas com o passar do tempo, começaram a perceber uma coisa que nunca imaginaram. A filha que eles consideravam forte demais para precisar de ajuda era a única que tinha construído uma vida estável. 3 anos se passaram. Minha empresa cresceu. Eu comprei minha própria casa em Niterói e finalmente comecei a viver sem culpa. Então, uma ligação inesperada mudou tudo. Era minha mãe. A voz dela estava diferente. Não tinha mais aquela confiança de antes. Ela disse que precisava conversar comigo. E naquele momento eu soube que a família que tentou tirar de mim a última lembrança do meu avô finalmente tinha percebido o verdadeiro valor daquela decisão. Quando minha mãe pediu para conversar comigo, eu aceitei encontrar com ela em um pequeno café em Niterói. Durante anos eu imaginei aquele momento de várias formas. Pensei que talvez ela pediria desculpas. Talvez finalmente reconheceria tudo que eu tinha feito por eles. Mas no fundo, eu também sabia que precisava ouvir suas palavras com calma. Quando ela chegou, parecia diferente. Não havia mais aquele olhar de superioridade que eu conhecia desde criança. Ela segurava uma bolsa nas mãos e olhava para baixo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Sofia, eu sei que cometemos erros, ela disse. Eu fiquei em silêncio. Era a primeira vez que eu ouvia minha mãe admitir algo parecido. Ela continuou dizendo que depois de tudo que aconteceu, ela e meu pai perceberam que tinham tratado Lucas como se ele fosse sempre a prioridade, enquanto esperavam que eu simplesmente aceitasse qualquer coisa. Mas então veio a parte que eu já esperava. Ela disse: "Estamos passando por uma fase difícil. Talvez você pudesse nos ajudar novamente." Naquele momento eu senti uma mistura de tristeza e clareza, porque mesmo depois de todos aqueles anos, mesmo depois de perderem a chance de valorizar minha presença, eles ainda associavam minha existência àquilo que eu poderia oferecer. Eu respirei fundo e respondi: "Mãe, eu posso perdoar vocês, mas eu não posso voltar a ser a pessoa que eu era antes." Ela ficou em silêncio. Expliquei que a herança do meu avô nunca foi apenas sobre os $100.000.
Era sobre a última mensagem de alguém que realmente acreditava em mim. Meu avô sabia que um dia eu precisaria escolher entre continuar tentando provar meu valor para pessoas que nunca estavam satisfeitas ou finalmente escolher a mim mesma. Eu escolhi a mim mesma. Alguns meses depois, recebi uma mensagem do meu irmão Lucas. Eu esperava uma crítica, talvez mais uma tentativa de me culpar. Mas a mensagem era diferente. Ele escreveu que tinha passado muito tempo acreditando que merecia tudo, simplesmente porque todos sempre fizeram ele se sentir especial. Disse que perdeu dinheiro, oportunidades e até amizades porque nunca aprendeu a construir nada sozinho. Pela primeira vez, ele não estava pedindo nada. Ele estava apenas reconhecendo a verdade. Eu não sabia se aquilo mudaria completamente quem ele era, mas sabia que era um começo. Com o passar dos anos, minha relação com meus pais mudou. Não foi como nos filmes, onde tudo fica perfeito de um dia para o outro. Foi lento. Foram conversas difíceis. Foram limites que eu precisei manter. Eu aprendi que perdoar alguém não significa permitir que essa pessoa continue machucando você. Hoje, olhando para trás, eu percebo que a maior herança que meu avô me deixou não foi o dinheiro, foi a coragem. A coragem de dizer não. A coragem de acreditar que eu também merecia oportunidades. A coragem de entender que meu valor nunca dependeu da aprovação da minha família. Durante muito tempo, eu pensei que precisava ser útil para ser amada. Eu achava que quanto mais eu entregasse, mais as pessoas me valorizariam. Mas meu avô me ensinou uma das maiores lições da minha vida. As pessoas certas não amam o que você pode dar. Elas amam quem você é. Hoje, quando entro na minha casa em Niterói, olho para uma foto do meu avô que deixo na sala. Eu penso naquele homem que enxergou meu potencial quando ninguém mais enxergava. Ele não sabia apenas que eu precisava do dinheiro. Ele sabia que eu precisava de uma oportunidade para finalmente acreditar em mim mesma. E no final, minha família se arrependeu de ter tentado tirar aquela herança de mim. Mas eu não comemorei a queda deles. Eu comemorei minha própria vitória. Porque a verdadeira justiça não foi ver eles perderem. A verdadeira justiça foi perceber que eu nunca precisei da permissão deles para construir a vida que eu merecia. Anos depois, quando olho para trás, percebo que aquele momento difícil foi, na verdade, o começo da minha verdadeira liberdade. Durante muito tempo, eu pensei que perder a aprovação da minha família seria a pior coisa que poderia acontecer comigo. Eu estava errada. A pior coisa teria sido continuar vivendo uma vida onde eu precisava provar meu valor todos os dias para pessoas que nunca estavam dispostas a enxergar meu coração. A herança do meu avô mudou meu caminho, mas não pelo valor que estava escrito no documento. Os $100.000 foram apenas uma ferramenta. O verdadeiro presente foi a mensagem que veio junto. Eu merecia escolher meu próprio destino. Hoje eu não carrego mais raiva. Eu carrego aprendizado. Aprendi que família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue. Família também é quem respeita seus sonhos. Quem comemora suas conquistas e quem fica ao seu lado sem esperar algo em troca. Meu avô se foi, mas a última decisão dele continua mudando minha vida todos os dias. Ele acreditou em mim quando eu ainda não acreditava. E talvez essa tenha sido a maior prova de amor que alguém poderia me dar. Se existe algo que eu gostaria que você levasse dessa história, é isso. Nunca permita que alguém faça você acreditar que seu valor depende do quanto você consegue sacrificar por eles. Sua bondade é uma qualidade, mas ela nunca deve ser uma porta aberta para que outras pessoas usem você. Às vezes, a maior forma de amor próprio é finalmente escolher a si mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não perdi uma família. Eu encontrei a mim mesma.